Oi, eu sou a Márcia Benaduce. Eu estou fazendo esse vídeo juntamente com a minha colega Mariana Miller para a disciplina de Filosofia da Linguagem. A proposta era que nós discutíssemos as teorias do segundo Wittgenstein, do Searle, do Austin e a filosofia feminista da linguagem. As questões mais difíceis de responder foram aquelas relacionadas à filosofia da linguagem ideal, porque quando nós nos aproximamos da filosofia da linguagem ordinária, os textos se tornaram menos complexos. Se vamos analisar as diferenças entre a linguagem ideal e a linguagem ordinária, temos que pensar que, de início, a filosofia analítica adotou uma visão negativa em relação à linguagem comum. Russell via a linguagem natural, que é utilizada em situações concretas de uso das palavras, como muito imprecisa, ambígua, confusa e, portanto, ela seria um instrumento inadequado para a resolução de problemas mais complexos, como os metafísicos e os epistemológicos. A proposta do Russell, então, bem como do Frege, do Círculo de Viena e do jovem Wittgenstein, era de adotar linguagens artificiais, precisas, exatas, exemplificadas pelos novos sistemas lógicos como ferramenta para a solução de problemas, que desde a sua primeira formulação foram inadequadamente discutidos e tratados em termos de linguagem comum. Ou seja, todos esses teóricos tentaram aprimorar a linguagem, foram em busca de uma linguagem ideal, utilizando os recursos da lógica moderna. A tentativa era de tornar a linguagem mais inequívoca e representar com maior precisão o mundo, a fim de lidar melhor com as questões da filosofia. Portanto, essa filosofia da linguagem comum, que se pode chamar também de linguagem ordinária, se refere a um movimento filosófico que tem como pressuposto metodológico a ideia de que os problemas filosóficos tradicionais resultam de confusões conceituais. Segundo os adeptos da filosofia da linguagem ordinária, os filósofos frequentemente incorrem nessas confusões por distorcer ou desconsiderar o que as palavras realmente significam na linguagem cotidiana. Na obra Investigações Filosóficas, o Wittgenstein utiliza uma linguagem comum, com palavras bem acessíveis, e ele fornece muitos exemplos para ilustrar os seus argumentos. Esses exemplos são considerações sobre situações bem triviais, assim como estudantes a quem se ensina a calcular, a derivar retas e curvas, a derivar caminhos a partir de esquemas simples, a jogar diferentes tipos de jogos. O texto é repleto de exemplos e um mesmo exemplo pode se repetir várias vezes sob um diferente foco de atenção. Assim, quando o segundo Wittgenstein fala de linguagem, é como se ele falasse de jogos. Ele vai desenvolvendo um conceito que seria chamado mais tarde de jogos de linguagem. Um dos pontos mais interessantes a respeito dos jogos de linguagem diz respeito à sua cotidianidade. Isso é, ao fato de que o Wittgenstein nos fornece exemplos de jogos de linguagem que nos são familiares. Um dos exemplos desses jogos é apresentado já nas primeiras sessões da obra Investigações Filosóficas, quando Wittgenstein apresenta o caso do construtor e o seu ajudante, que se comunicam em uma linguagem primitiva constituída somente das palavras cubos, colunas, lajotas e vigas. Esse jogo de linguagem foi construído por Wittgenstein para permitir o uso da explicação de Santo Agostinho sobre o que ele descreve como um sistema de comunicação. Existe um conceito que ocupa um lugar muito central na obra do Wittgenstein, que é o conceito de significado. Por quê? Porque ele tinha uma firme convicção quanto à ideia de que os problemas filosóficos estavam todos enraizados na linguagem. Ele desenvolveu as suas ideias a respeito disso baseando-se em uma adaptação da dicotomia que já tinha sido apresentada pelo Frege entre sentido e significado.
E ele se concentrou nos aspectos que têm influência sobre a validade dos argumentos em que ocorre, em seu conteúdo, entre aspas, conteúdo lógico. E o sistema que ele propôs estabeleceu uma distinção entre dois aspectos do conteúdo, o sentido e o significado. Ele dizia que em uma linguagem ideal, toda sentença expressa um sentido. O pensamento, aquilo que constitui o conteúdo de um juízo, e se refere a um significado ou referente, um valor de verdade, o verdadeiro ou falso. Mas aos poucos, o Wittgenstein vai abandonando essa ideia de que as proposições possuem um significado. Por causa disso, no Tratactus, ele sustenta que os nomes possuem um significado, mas nenhum sentido, enquanto as proposições possuem um sentido, mas nenhum significado. Pode-se dizer que no Tratactus, assim como nas investigações filosóficas, o significado dos nomes é determinado por seu uso. Os objetos que eles substituem é algo que depende da sua sintaxe lógica, do modo como se comportam em proposições. Entretanto, para que o signo proposicional possa ter um sentido, precisa ser projetado sobre a realidade pela mente. A ideia principal da teoria dos atos de fala de Austin é que dizer é transmitir informações, mas é também uma forma de agir sobre o interlocutor e sobre o mundo. O autor identifica dois tipos de enunciados, os constativos e os performativos. Os constativos descrevem ou relatam um estado de coisas e podem ser rotulados de verdadeiros ou falsos. Na prática, são afirmações, são as descrições, são os relatos. Por exemplo, quando eu digo eu jogo futebol. Os performativos não são diferentes, eles não descrevem, eles não relatam e eles nem constatam absolutamente nada. E, portanto, não são falsos nem verdadeiros. Quando eles são proferidos na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, na forma afirmativa e na voz ativa, eles realizam uma ação. Por exemplo, eu te condeno a 10 meses de trabalho comunitário. Só que para o enunciado performativo ser bem sucedido, é preciso que as circunstâncias sejam adequadas. Um enunciado performativo pronunciado em circunstâncias inadequadas não vai ser falso, e sim nulo. Ele vai fracassar. Por exemplo, se um faxineiro e não o presidente da Câmara diz eu declaro aberta a sessão, o performativo não se realiza, isso é, a sessão não abre, porque o faxineiro não tem o poder ou a autoridade para abrir a sessão. O enunciado é, portanto, nulo, sem efeito, ou, nas palavras de Austin, é um enunciado infeliz. Austin é um autor que vem trazer, o significado de intenção na filosofia da linguagem. A gente já está em um momento em que a cognição humana ela é levada em conta e muito mais que isso, os contextos sociais, as relações, elas são levadas em conta para tentar compreender esses problemas, enfim, da linguagem no dia a dia, assim, entre as pessoas. Então, Austin, ele vem, a partir disso, dividir e classificar um enunciado conforme os atos de fala. O primeiro ato de fala, ele é o locucionário, que é o dito, é o enunciado, é a sentença e a sua construção verbal. Depois disso vem o ato ilocucionário, que tem referência à força desse ato, esse ato se faz, ao que se deseja fazer em relação ao que está sendo dito. Então, a intenção de uma recusa, a intenção de uma negação, a intenção de uma promessa. Esse querer fazer, esse ato feito, enfim, se caracteriza como ato ilocucionário. No terceiro estágio, a gente está falando do ato perlocucionário. E aí, então, a gente está falando do efeito que este enunciado vai ter na pessoa que está recebendo o enunciado. É o efeito, a força que ele tem no mundo,
Então, é em relação à realidade, ao contexto do intérprete, do enunciado. John Searle é o autor que vai trazer para a gente o significado e a compreensão de direção de ajuste, que basicamente é como a nossa mente e a nossa realidade, elas são relacionadas. Então, trazendo aqui os modelos, né, as 4 direções que o autor comenta. Direção de ajuste mundo-palavra, palavra-mundo, direção de ajuste dupla e direção de ajuste nula. Principalmente essas 2 primeiras. Então, quando a gente fala da direção de ajuste palavra-mundo, a gente está dizendo que a nossa mente ela vai se adequar à realidade existente, às convenções que a sociedade já implementou, às leis, às normas, às regras de convivência. Então, a nossa mente adequa a nossa linguagem, os nossos fenômenos linguísticos à realidade existente, né, ao mundo. E o contrário também existe, que é o mundo, a direção de ajuste mundo-palavra. Então, nesse sentido, o mundo deve se adequar à nossa preferência, ao que a nossa mente deseja. Nesse sentido, então, o mundo ele deve ser alterado para ajustar ao conteúdo da proposição. Exemplos: quando a gente dá uma ordem, quando a gente tem um comando, quando a gente tem uma súplica e um pedido. A gente está falando aqui de preferência. O que é especial da linguagem e cognição humana, segundo Searle, e como isso se relaciona com a tese de direção de ajuste? Então, a gente vai ver em Searle que a linguagem está diretamente relacionada à cognição, e isso muito explicitamente na capacidade do ser humano formular e compreender sentenças e enunciados complexos a partir de termos simples, comuns. Então, a partir de um número finito de termos, é possível formular e interpretar infinitas combinações com novos significados, com novos sentidos, e assim, sem limites, né? Infinito já define bem. Nesse sentido, relacionando com a direção de ajuste, a gente pode colocar que essa capacidade faz com que a gente também tenha a capacidade de adequar a nossa mente ao mundo e de fazer com que o mundo se adeque à nossa mente, à nossa vontade, ao nosso desejo.